é seu nome? Meu nome é Miguel. Miguel, agora eu quero que você conte seu testemunho que você contou pra gente lá no ônibus. Tá. Meu irmão Gabriel, ele tinha toxoplasmose. Para quem sabe, é uma doença muito difícil. A médica disse que não tem cura. Não tem cura isso. Aí teve um dia que eu tava rezando o texto com a minha mãe. Aí eu pedi para Jesus. Jesus, abençoe meu irmão. E quando ele for abençoado, eu rezarei muito. Muito. Aí teve um dia que minha mãe mandou o exame lá para Brasília. Aí o que aconteceu, a médica disse: esse menino tá curado. Tem mais nada. Então acreditem, Jesus realiza milagres na vida de todo mundo. Amém. Agora deixa eu chamar seu irmãozinho aqui, vem cá. Gabriel, o nome dele? É. E esse aqui é a bênção, que hoje está curado. Aí, lindo. E aqui é a mamãe, muito orgulhosa. Obrigado, viu? Com 16 anos, eu tive a minha primeira graça de um grande milagre, um grande amor. Foi um abraço forte, o primeiro abraço forte de Deus. Eu estava com um tumor na boca do esôfago. Só existia 2 casos no Brasil naquele ano. O caso de um juiz que havia falecido na mesa de cirurgia e o meu aqui, em João Pessoa. Após eu fazer meu crisma, né, de receber o sacramento da crisma. E aí o médico que me acompanhava disse: olha, a gente só tem 2 opções. A cirurgia urgente. Um dia que antecedia para que eu fosse para o consultório e para tratar como seria, né, a cirurgia e tudo, nesse tempo assim eu só tinha um movimento. Eu só podia ficar na cama, com 2 travesseiros nas costas, um apoiado aqui, apertando o diafragma para conseguir respirar um pouco, porque eu já não comia e não conseguia mais beber nada. Eu sempre apaixonada por Nossa Senhora e eu dizia: mãe, eu sei que o seu filho vai me dar um abraço, um grande abraço, mas vai me ferir com seu amor, mas vai salvar a minha família. Ou seja, a vontade de Deus na minha vida. Assim se cumpra. Era 2 horas da madrugada, quando eu lembro que eu quis adormecer, tinha terminado o rosário, e eu senti uma luz estourar do meu lado direito. Minha casa era muito simples, não tinha vela, abajur, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. E quando eu olhei, tinha uma linda mulher de azul e branco, que me estendeu a mão e disse: filha, comunga 30 dias. No 31º dia, vai ao médico. O meu filho eucarístico vai lhe curar e você será testemunho para o mundo inteiro. Minha mãe chegou no quarto, me viu chorando muito e eu contei, né? E ela disse: mas a gente não é louco, minha mãe, é um entendimento. A gente vai para o doutor Valdir, a gente precisa ir. Eu disse: não, eu vou, mas eu vou dizer doutor Valdir. Ele era um médico de muita fé, que ele sempre dizia: minha filha, eu tenho muita fé. E eu dizia assim: mas o Senhor operou em mim maravilhas. E quando chegou lá, eu disse: doutor, eu tenho uma graça. E aí contei. Aí ele disse: você sabe que eu tenho fé, mas eu não sou louco. Aí eu disse: a cruz é loucura e eu vou com a minha senhora. E ele: não, você não pode fazer isso, é muito arriscado e mesmo assim eu tô lhe acompanhando. Aí e eu disse: a mãe do meu Senhor já disse, tá dito. Eu sempre assistia a Santa Missa todos os dias, 2, 3 vezes por dia a Santa Missa. É tanto amor que tem por Jesus. Aquilo que eu não podia mais, eu comecei a ir. Meu pai me levava no carro, eu não saía. Ali no lado da Providência, as irmãzinhas vinham até o carro, entregavam a Eucaristia. E sempre que eu comungava, eu dizia: Jesus, o teu corpo é o meu corpo. O teu sangue é o meu sangue. Tu és o meu amado. E eu fui melhorando. No 31º dia, eu voltei para o mesmo médico, para fazer um exame para todos os outros também, que seria para ser cirurgia. E quando ele fez o exame, eu tinha apenas uma cicatriz. Eu quero contar para vocês o poder de uma Ave Maria. Uma história que aconteceu com um menino que tinha 6 anos de idade. E na escola, ele aprendeu a oração da Ave Maria com seus amigos católicos, só que ele era protestante. E começou a rezar essa oração
E uma vez falou com a sua própria mãe: mãe, sabia que eu aprendi uma oração muito bonita? E a mãe perguntou qual foi, e ele rezou a Ave Maria, e a mãe falou: para com isso, porque essa mulher é uma mulher qualquer. E a mãe o proibiu de rezar. E ela disse: leia a Bíblia e aprenda com a Bíblia a fazer oração verdadeira, porque essa oração para essa mulher é uma mulher qualquer e não funciona. E naquela hora ele parou de rezar, porque a sua mãe tinha proibido, e começou a ler a Bíblia. Quando ele chegou no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ele ouviu que um anjo Gabriel disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele foi até a sua mãe e falou: mãe, está na Bíblia essa oração. Está na Bíblia essa oração. E a mãe disse: para com isso agora, senão você vai me trazer o maior desgosto, porque você vai se juntar a essa religião católica que eu não quero saber disso. E ele guardou tudo no coração e continuou a leitura. E quando ele chegou no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, ele ouviu escrito: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E ele entendeu que ele não chamava Nossa Senhora de bem-aventurada como protestante, e ele naquela hora começou a rezar, em silêncio no coração, e não contou para ninguém. Quando ele tinha então 14 anos, começou uma discussão na casa dele, que talvez seja a discussão que acontece na sua casa, talvez com algum cunhado, com algum tio protestante, que diz que essa oração é uma oração que não tem nada a ver, e a Ave Maria. E nessa hora ele falou: vocês não estão cumprindo a Sagrada Escritura, porque lá está escrito: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, e vocês não estão honrando a Virgem Maria. E naquela hora, todas as pessoas disseram: se afasta disso, porque você vai abandonar a nossa fé. Mas ele começou a rezar. E naquela hora ele ficou em silêncio e se afastou e começou a estudar profundamente a Bíblia, a história da igreja, se tornou católico, mas os seus irmãos, os seus pais não queriam saber disso. Aconteceu que a sua irmã tinha um filhinho que estava doente. E esse filhinho estava tão doente que o médico disse que não tinha mais nada para fazer, que era para ir para casa para esperar a morte. E ele foi visitar a sua irmã. E a gente sabe que às vezes, no momento de alegria, o nosso coração permanece duro, mas é no momento de dor que o coração se abre. Nessa hora, a sua irmã estava lá, muito desesperada, com um filho à beira da morte, e disse: eu não sei mais o que fazer. Mas nessa hora o seu irmão, que tinha se tornado católico, disse: minha irmã, você faz essa oração comigo uma única vez, e se o teu filho ficar curado, você me promete que vai estudar a fundo a doutrina e a fé católica para ver se o teu coração se abre à conversão. A mãe, desesperada com o filho, disse: tá bom, tá bom. Os dois pararam um instante. Ele foi rezando a Ave Maria: Ave Maria, cheia de graça. E ela respondia: Ave Maria, cheia de graça, porque ela não sabia rezar. Acabou aquela oração, o irmão se afastou, despediu da irmã. No dia seguinte, o menino, que estava completamente enfermo, ficou completamente curado por causa de uma Ave Maria. Por causa de uma Ave Maria. E depois, não somente a cura que aconteceu com uma Ave Maria, mas depois aquela mulher fez uma promessa, começou a estudar e se tornou católica por causa de uma Ave Maria.